E quando ele ouve de Deus uma palavra, que ele é forte, que ele é corajoso, ele não consegue perceber, não consegue enxergar essas qualidades nele. Você com certeza conhece alguma história sobre fantasma, sobre assombração, uma rua assombrada, uma esquina assombrada, uma pessoa assombrada. Eu tenho certeza que você conhece. Se sim, deixa aqui no comentário a tua resposta. Bom, o que acontece é o seguinte. Geralmente a gente começa a ouvir essas histórias de terror, história de assombração, uma rua assombrada, uma árvore assombrada, uma pessoa assombrada, e a gente fica ali ouvindo aquela história e tem alguém do lado que sabe mais uma história e tem outro do lado que também sabe mais uma história e começa a contar várias e várias histórias de terror, de assombração, enfim. Acontece o seguinte, a gente acha que essas histórias, esses contos, eles não vão afetar em nada a nossa vida. Só você que está aí do outro lado, me diz aí, quantas vezes, depois de ouvir uma história sobre fantasma, uma história sobre assombração, e você passou naquela esquina, você passou perto daquela árvore, perto daquele lugar, perto daquela mata, sei lá, qual foi a história que te contaram. Mas quando você passou ali, você não lembrou daquela história. Você não lembrou daquela, e não veio aquela sensação de pavor, aquela sensação de medo, aquela sensação de que será que tem alguém andando, será que tem alguém me olhando, será que tem alguém atrás de mim? Mesmo que na maioria das vezes, ou em todas as vezes, não tenha ninguém perto de você, não tenha nada acontecendo, mas a sensação vem e você sente até o medo. Você com certeza conhece alguma história sobre fantasma, sobre assombração, uma rua assombrada, uma esquina assombrada, uma pessoa assombrada. Eu tenho certeza que você conhece. Se sim, deixa aqui no comentário a tua resposta. Bom, o que acontece é o seguinte. Geralmente a gente começa a ouvir essas histórias de terror, história de assombração, uma rua assombrada, uma árvore assombrada, uma pessoa assombrada, e a gente fica ali ouvindo aquela história e tem alguém do lado que sabe mais uma história e tem outro do lado que também sabe mais uma história e começa a contar várias e várias histórias de terror, de assombração, enfim. Acontece o seguinte, a gente acha que essas histórias, que esses contos, eles não vão afetar em nada a nossa vida. Só você que está aí do outro lado, me diz aí, quantas vezes, depois de ouvir uma história sobre fantasma, uma história sobre assombração, e você passou naquela esquina, você passou perto daquela árvore, perto daquele lugar, perto daquela mata, sei lá, qual foi a história que te contaram. Mas quando você passou ali, você não lembrou daquela história. Você não lembrou daquela, e não veio aquela sensação de pavor, aquela sensação de medo, aquela sensação de que será que tem alguém andando, será que tem alguém me olhando, será que tem alguém atrás de mim? Mesmo que na maioria das vezes, ou em todas as vezes, não tenha ninguém perto de você, não tenha nada acontecendo, mas a sensação vem e você sente até o medo. E até ouve algum barulho, até acha que está vendo alguma coisa mais na frente, e quando você chega perto, na verdade, não era nada. Bom, para que eu estou falando essa história? Porque é o seguinte, o nosso dia a dia, ele conta pra gente muitas coisas. O nosso dia a dia, nossa vida cotidiana, ela é cheia de muitas histórias. E a gente acha que a gente não está absorvendo essas coisas pra gente. A gente vai ver o jornal, você vai ver o jornal, são muitas notícias tristes, muitas coisas ruins, muitas fatalidades, muitos problemas. Você vai ver as notícias de emprego, o desemprego está grande. Você vai procurar saber sobre os produtos, está tudo caro, está tudo muito acima do preço. Você vai procurar sobre a política está empavorecida, muitas coisas acontecendo e a gente acha que a gente não está absorvendo isso para a nossa mente. A gente acha que a gente às vezes não está absorvendo esses ambientes para a gente, até que a gente tenha que lidar com alguns deles. Imagine só que alguém precisa lidar com a falta de emprego, precisa lidar na compra do dia a dia, com tudo que está muito caro. Então, quando a gente precisa lidar com isso, é que a gente percebe que a gente foi atingido, que a gente está afetado por esse ambiente. E aí, o problema de estar afetado pelo ambiente, pelas histórias, pelas coisas que estão à nossa volta, é que a gente vai ficando impaciente,
a gente vai perdendo o senso de valor, de confiança, a gente vai deixando às vezes o medo ele entrar e começar a gerenciar a nossa vida e até as nossas emoções. Existia um homem na Bíblia chamado Gideão, e é uma história que, se você puder ler depois, está lá no livro de Juízes, é uma história riquíssima, porque o que acontece é o seguinte: Gideão, ele recebe uma palavra de Deus, e Deus chama Gideão de forte, de corajoso, e que ele tinha a capacidade para livrar todo o povo de Israel da opressão que eles estavam passando. Mas Gideão, ele não se achava forte, não se achava corajoso, muito menos capaz de libertar o seu povo, muito menos capaz de trazer a libertação para aqueles dias de aflição que o povo dele estava passando. Mas Deus estava enxergando essa capacidade em Gideão, porque Gideão, ele só via ao redor dele destruição. Ele acordava de manhã e dormia à noite, e tudo que ele via era o inimigo vindo e levando tudo que eles plantavam, saqueando as suas fazendas, saqueando o pouco que eles conseguiam plantar, arrecadar, queimando as suas colheitas. Então Gideão, ele via esse cenário dia após dia, e esse cenário foi moldando a forma como Gideão se comportava, e ele começou a achar que ele tinha só que sobreviver. E quando ele ouve de Deus uma palavra, que ele é forte, que ele é corajoso, ele não consegue perceber, não consegue enxergar essas qualidades nele. Essa palavra está falando contigo? Será que nós não passamos em algum momento da nossa vida dessa forma? A gente começa a olhar tudo, como está ruim, como está caro, como está difícil, como está complicado, e essas coisas vêm moldando a forma como a gente vai se comportar, e a gente começa a achar que a gente tem que se conformar mesmo com esse momento que nós estamos vivendo, que não dá para mudar, que é desse jeito mesmo, que a gente tem que se esconder, que a gente tem que se encolher no canto e esperar que as coisas não aconteçam com a gente. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso que Deus nos ensina, não é isso que os ensinamentos de Cristo nos ensinam. Ao contrário, quando Deus se mostrou a Gideão, foi para lembrá-lo da força que ele tinha, foi para lembrá-lo da capacidade que ele tinha, que precisava ser fortalecida. Então é nesse momento que Deus começa a tratar a vida de Gideão. Permita-se ser tratado por Deus. Permita que Deus entre na tua vida e comece a dirigir os seus passos, porque então a fé vai ser renovada, a coragem vai ser renovada, a alegria vai ser renovada, a capacidade de não somente trazer vitória, conquistas para você, mas para outras pessoas vai ser ativada, se você começar a deixar Deus agir na tua vida. Sabe o que Gideão fez logo quando Deus falou para ele? Ele começou a questionar a Deus. Ele começou a dizer: não, Senhor, eu não. Eu sou o menor da minha casa. A minha família é a mais pobre. Eu nunca que vou fazer isso. Eu nunca que vou ser um libertador. Eu nunca que vou conseguir libertar esse povo. Eu nunca que vou ter força para fazer o que o Senhor está falando. Porque eu sou o mais pobre. Porque a minha família é mais pobre. Porque eu sou uma pessoa que não tem essa capacidade. O que acontece é que Gideão precisava tirar do coração dele toda aquela incredulidade, toda aquela falta de fé. Ele precisava acreditar mais uma vez. Sabe, às vezes Deus quer fazer coisas maravilhosas na nossa vida, mas como nós estamos incapazes de crer, quando nós somos incapazes de acreditar, essas coisas também não se realizam. Deus se move por fé. E às vezes a adversidade, os problemas, o que eles querem é fazer com que a nossa fé seja comprometida. Porque se a tua fé, se a minha fé for comprometida, então o milagre de Deus está comprometido. Por quê? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível chegar até Deus. Então olhe e examine a sua vida. Não vale a pena ficar sem fé. E o que faz comprometer a nossa fé? As mais diversas situações que acontecem no nosso dia a dia. Gideão estava lá. A luta que ele precisava travar também estava ali. Quando ele resolveu, quando ele aceitou, quando ele viu que era Deus realmente que estava falando com ele, ele aceitou aquela palavra que Deus havia dado. E Gideão, ele foi para a guerra e venceu aquela guerra apenas com 300 homens do seu lado.
Mas não era apenas os 300 homens. Eram os 300 mais corajosos. Eram os 300 mais valorosos. Eram os 300 que estavam enxergando em Deus a possibilidade de vitória. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo, o impossível se torna possível. Eu não sei do que você anda se alimentando, eu não sei o que você anda ouvindo, eu não sei o que você anda escutando, absorvendo para dentro de você. Eu só sei de uma coisa: essas coisas às vezes tentam minar a nossa vida. E da mesma forma que uma história de terror, uma história de fantasma pode comprometer a nossa vida, da mesma forma, se você parar para ouvir a palavra, ela vai promover fé na tua vida. A Bíblia diz assim que a fé ela vem pelo ouvir. A fé, ela é a grande ferramenta, a ferramenta das grandes conquistas. A Bíblia vai dizer que a fé é a ferramenta das grandes conquistas. Então, da mesma forma que uma história ruim me afeta, as boas histórias, uma palavra, uma pregação, um testemunho de alguém que venceu, tem alto impacto na forma como eu vou agir e reagir diante das situações. Eu posso estar passando por um problema, mas eu ouvi alguém dizer lá na igreja, eu ouvi alguém dizer numa pregação que venceu, que superou, que ele acreditou, que permaneceu, que perseverou, valeu a pena ser perseverante, que valeu a pena acreditar, e a vitória essa pessoa alcançou. Então, ouvir o testemunho de alguém que venceu. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação no YouTube e aquele pregador, aquele que também é um empresário, estava contando a sua história de vida, e ele falava, dizendo que um dia ele estava quebrado, estava financeiramente arruinado ao ponto de não ter comida em casa e faltando muita coisa. E hoje ele disse assim: mas naquele dia eu me levantei e fiz um voto com Deus, e Deus honrou. E quando ele começou a contar, a falar sobre aquilo também me animou. Aquela fé, aquele testemunho de vitória também falou grandemente ao meu coração. Então, da mesma forma, querido, que você para ouvir coisas negativas, eu te aconselho, comece a ouvir agora quem está vencendo. Comece agora a ouvir a história daqueles que passaram pela dificuldade, mas que alcançaram vitória em Deus. E eu posso dizer, muitos são esses. Quando nós colocamos a nossa fé em Deus, nós paramos de viver preocupado com as coisas que estão acontecendo à nossa volta, porque tudo é possível àquele que crê. Fique com essa mensagem, envie para alguém, se inscreva no nosso canal e Deus abençoe a tua vida.